Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 9. Livro de Lucas, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 57 ao versículo 62. Livro de Lucas, capítulo 9, do versículo 57 em diante. Quem achou, diga comigo, amém. Lucas 9, 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninho, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Versículo 60. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Versículo 61. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Feche os seus olhos mais um instante. Pai, em nome de Jesus, nós te damos toda a honra e toda a glória nesse momento. Nós já estamos aqui desde as 7 horas, desde as 19 horas, ouvindo palavras do Senhor, adorando ao Senhor, cantando hino ao Senhor. Nós já sentimos a presença do Espírito Santo do Senhor aqui. Mas nós sabemos que Tu és uma fonte, Senhor, inesgotável, Senhor. Por isso, fala conosco ainda mais nessa noite. Ministra nos nossos corações aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Queremos trazer o nosso coração, deixar ele aberto, Pai, para a palavra do Senhor. Queremos levar o nosso coração cativo à Tua palavra, Pai. Que nada venha atrapalhar aquilo que o Espírito Santo do Senhor tenha para nós nessa noite, Senhor. E que ao encerrar desse culto, ao apagar das luzes, nós possamos sair daqui melhores do que como entramos, Pai. Renovados, transformados, mudados pelo poder da Sua palavra, Pai. Uma palavra viva, uma palavra eficaz, uma palavra para hoje, Pai. Por isso, desde já, nós Te damos toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Nós lemos aqui o livro de Lucas, capítulo 9. Talvez você já ouviu alguma ministração sobre esses versículos que nós lemos aqui. Você não precisa abrir, mas eu queria mencionar aqui um outro texto, no livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 17. A palavra diz assim, ó: E aconteceu que, tirando-os fora, disse o Senhor: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás, não pares em toda esta campina, escapa para lá, para o monte, para que não pereças. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Esse texto aqui está se referindo quando o Senhor declarou a destruição de Sodoma e Gomorra. E Ele então permite que Ló e sua família escapassem dessa destruição. E Ele dá um comando. E Ele diz assim para eles: olha, a hora que começar, você pega você e tua casa, tua família, vá para aquela campina e não olhe para trás. Depois nesse mesmo livro de Lucas, capítulo 17, versículo 32, só para deixar mencionado o quanto isso é importante, aí foi Jesus disse para os seus discípulos, no versículo 32, Ele disse assim: olha, lembrai-vos da mulher de Ló. Ele estava fazendo menção dessa situação aqui, de quando a mulher de Ló olhou para trás. E aí não tem como nós falarmos alguma coisa sobre olhar para trás, sem mencionarmos Filipenses capítulo 3, quando o apóstolo Paulo diz assim no versículo 13, olha, irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenho alcançado uma coisa, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante.
Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então, quando eu comecei a meditar nesses versículos, e o texto base é o livro de Lucas, quando Jesus está caminhando com os seus discípulos e chega uma pessoa para Jesus dizendo assim: Senhor, eu quero te seguir. E aí Jesus então começa a mencionar todos esses versículos que nós lemos. E aí ele começa a fazer algumas menções e começa a pautar algumas coisas para que nós chamássemos a nossa atenção. E uma delas ele diz assim: olha, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele estava dizendo assim: olha, você quer mesmo me seguir? É isso mesmo que você quer? E aí ele continua dizendo para uma outra pessoa, e aí ele começa a dizer assim: olha, vem, me segue. Mas a pessoa diz assim para ele assim: olha, deixe primeiro eu ir lá enterrar o meu pai. Na verdade, esse significado estava dizendo assim: olha, deixe primeiro eu viver um pouco mais da minha vida. Porque o pai dessa pessoa não estava nem morto ainda. Mas ele estava como se dizendo assim: olha, deixe primeiro o meu pai morrer, aí quando o meu pai morrer, quando a minha família morrer, aí eu vou te servir, Senhor. Eu não sei se faz sentido para você, se na sua caminhada você já viu alguém dizer isso para você: deixa eu viver um pouquinho mais, para depois eu se tornar cristão, para depois eu se tornar evangélico, para depois eu ir para a igreja, deixa eu curtir um pouquinho mais, como que se viver sem Jesus é viver alguma coisa. E aí então Jesus continua dizendo assim, aí ele diz assim: olha, vem, me segue. E ele faz uma observação e ele diz assim: olha, deixa os mortos enterrar os mortos. E eu não sei se você já parou para pensar e analisar nisso, como os mortos vão enterrar os mortos. Se já morreu, como vai enterrar? Aí Jesus estava querendo dizer: ei, deixa eu dizer algo para você, deixe aqueles que não me conhecem, aqueles que são mortos espirituais, viver a sua vida, e deixe que eles cuidem um dos outros. Você vem para que venha pregar o reino do céu. Por isso então vem o tema dessa mensagem é: tire o retrovisor. Porque às vezes nós vivemos como no versículo 62, quando Jesus diz assim: olha, ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Por que às vezes nós não estamos conseguindo ser aptos para o reino do Senhor? Ou nós não estamos conseguindo se achar no reino do Senhor? Porque nós ficamos olhando no retrovisor da nossa vida. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Tire o seu retrovisor espiritual. Amém? Não vai acabar o culto e ir lá para o carro de vocês e tirar o retrovisor. Amém? Teve uma pessoa que disse assim para mim: essa mensagem é minha homenagem, porque a última viagem eu perdi o meu retrovisor. Não é o retrovisor do carro, mas é o nosso retrovisor espiritual. Porque enquanto nós estamos olhando para trás, ficamos apegados no passado, nós não conseguimos viver o futuro. Nós precisamos entender que o reino do céu é algo extraordinário para nossas vidas, mas ele não tem muito mimimi, não tem muito tempo para que nós ficássemos murmurando, ou pensando, ou reclamando daquilo que já se passou. É para frente. Por isso que o Espírito Santo trouxe esse tema no meu coração: tire o retrovisor. Porque o retrovisor só é bom no carro, mas na nossa vida espiritual ele não serve para que nós possamos ficar olhando para trás. E aí às vezes quando nós ficamos olhando para trás, aí nós vamos se encaixar em Lucas capítulo 17, versículo 32, quando Jesus fez menção e falou assim: olha, não esquecei-vos da mulher de Ló. Por que isso é tão importante, pastor? Porque quando a palavra do Senhor deu a direção para a família de Ló, disse assim: olha, vocês vão por esse caminho e não olhe para trás. Aí a Bíblia vai mencionar que a mulher de Ló olhou para trás. O que isso significa? Significa que ela estava apegada nas coisas que ela estava deixando para trás. E aí ela virou estátua de sal. Quantos cristãos têm virado estátua de sal e não estão percebendo, porque estão se apegando nas coisas que estão lá atrás.
Nós precisamos romper a nossa vida espiritual, amém? Nós estamos encerrando mais um ano, o ano de 2023 está indo embora. E aí agora você vai começar a ouvir mensagens na internet, nas igrejas, né? Sobre uma reflexão do ano de 2023, o ano de 2024 que vai se iniciar. Ei, pode começar e iniciar ano, pode finalizar ano, iniciar ano 2024, 2025, 2026. Mas se nós ficarmos olhando para o nosso retrovisor espiritual, não vai mudar nada na nossa vida. Nós precisamos arrancar o nosso retrovisor espiritual, para que nós possamos avançar. Quantos filhos do Senhor estão parados no tempo? Nós precisamos avançar. Nós precisamos romper. Porque quando nós ficamos olhando no nosso retrovisor espiritual, talvez mais dia sim, dia não, você começa a sentir uma sensação de vazio. Você não sabe o que está faltando, mas é uma sensação de vazio. Parece que você faz, parece que você se esforça, mas aquela sensação de vazio continua dentro de você. Olhando no retrovisor espiritual. Temos uma sensação que estamos sempre por fora. As coisas estão acontecendo no reino, as coisas estão acontecendo em sua volta, mas você tem uma sensação que você está de fora. Parece que eu não me encaixo. Eu não sei se é comigo, se é com as pessoas que estão na minha volta, mas parece que eu não me encaixo. É olhando para trás. Nós temos uma sensação que somos sempre incapazes, nós não temos condições, eu não consigo fazer, pastor. Eu até tento, eu até me esforço, mas eu não consigo fazer. Eu até tenho vontade, mas eu não consigo. E um outro sentimento, que é meio comum em nosso meio. O antes era sempre melhor. Puxa, você quer ver isso acontecer nas redes sociais, quando as pessoas pegam aquela foto de 4, 5 anos atrás, né? 10 anos atrás, aí vem a bendita frase, o tempo bom, né? Tempo que não volta mais. Esse tempo era bom. Ei, era bom, já foi, vamos para frente. Vamos fazer que a nossa foto de hoje, amanhã, você possa olhar e dizer, eita, aquele tempo era bom, mas amanhã vai ser melhor ainda. É assim que tem que ser. Você já imaginou se o Senhor ficasse olhando para nós e ficasse, meu Deus, né? Aquele tempo era bom mesmo, né? É o tempo de Davi, o tempo de Abraão, ei, era um tempo bom, mas hoje é o meu tempo, é o teu tempo de viver aquilo que Deus tem para nós, amém? Chega de ficar olhando para trás. Nós vamos romper, nós precisamos viver aquilo que Deus tem para nós. E quem não quiser, fique para trás. Credo, pastor, você não quer, meu amigo, então eu vou. Porque os dias estão passando e as coisas estão mudando. Esse ano eu não fiz nada, nem progredi, mas também não regredi. Ei, deixa eu dizer algo para você, você regrediu, se você não fez nada. Porque as coisas estão avançando. Nós precisamos avançar. Nós precisamos progredir. Não é? Família, foto de família. Eu sei que é difícil. Eu sei porque eu tenho vivido isso na minha família. Aí você vê aquela foto, já não está mais fulano, não está mais ciclano. Não é? Aí fica aquela nostalgia. Ai, que tempo bom. Ai, que tempo bom. Mas você não consegue viver o hoje. Nós não conseguimos viver aquilo que Deus tem para nós. Então nós precisamos entender que nós precisamos tirar o nosso retrovisor espiritual para que nós possamos romper. Porque Deus nos chamou para romper. Deus não chamou você para ficar parado no tempo, para ficar lá atrás, no ano de 2000. 2000 tá bom, né? Você vai ficar muito velho, né? No ano de 2000, ano de 99, ano de 95, né?
Uns aqui, né? Anos 60 e alguma coisa. E aí ficamos, não rompemos, não vamos para frente. Não conseguimos progredir. O que nós precisamos entender e compreender é o propósito de Deus nas nossas vidas. E eu estou falando isso para vocês por experiência própria, porque eu passei por um processo de mudança. E eu fiquei um bom tempo parado no tempo, patinando aqui nesse Dourados. Olhando para trás. Ai meu Deus. Mas precisei aprender que é para frente. Não é? É para frente, nós vamos romper, você vai romper. Talvez Deus te pegou de um lugar e trouxe para cá. Se trouxe você para cá, se Deus te trouxe para cá, é porque é aqui, meu filho. Porque é aqui, minha filha, não é lá atrás. Vamos viver o aqui, vamos viver o que Deus tem para você aqui. Entenda isso. Credo, pastor, não é você? Graças a Deus que não sou eu. Porque eu já passei por isso. Se amanhã ou depois, Deus me levar para outro lugar, se for da vontade de Deus, amém. Não é? Já pensou amanhã ou depois Deus colocar no coração do pastor Diego e ele chegar e falar assim, olha, pastor, eu vou abrir uma igreja lá no Ceará, na praia, na beira da praia. Olha lá, Natal, olha lá em Natal. E aí Deus colocou no meu coração, você e a pastora Adriana, vamos lá, né, pastor, fazer o quê? Se é para fazer a obra, nós vamos. Não é? Temos que entender o propósito do Senhor. E aí, às vezes, nós não conseguimos arrancar o nosso retrovisor espiritual porque nós necessitamos dele, nós se apegamos nele. Eu sei que tem coisas que trazem tristeza no nosso coração. Eu sei que tem coisas que é dificuldade para a nossa vida. Mas você precisa romper, amém? Então vamos gravar isso. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim para ela: você precisa romper. Existe uma frase, que é uma frase de impacto, né? Mas eu gosto muito dessa frase. E esses dias eu já escutei, já vi na internet alguma coisa sobre até essa frase. Eu falei, Jesus amado. Mas existe uma frase, talvez você já ouviu assim, ó. Águia não voa com pardal. Não é? Aí, ó. Já entendeu. Águia não voa com pardal. Aí, esses tempos atrás, eu vi na internet alguém já colocando. Ah, mas Jesus cuidava dos pequeninos. Ei, deixa eu dizer algo para você. Jesus era águia, ele não voava com o pardal. O pardal que tinha que voar com ele, que se quisesse. E se quisesse, tinha que largar de ser pardal e virar águia, senão não ia ficar. É assim. Ei, você está andando, anda com uma pessoa negativa para você ver. Anda com uma pessoa que é decepcionante para você ver. Anda com uma pessoa que tudo está errado, tudo não dá certo. Não, isso não dá certo, isso está errado, isso não sei o quê. Ei, larga. Ou essa pessoa muda, ou ela vai ficar para trás. Esse é o sentido dessa frase. Quando nós dizemos assim, olha, a águia não voa com o pardal. Quando Jesus diz assim, ei, vem e me segue. Ele está dizendo para você, pode ficar desse jeito, tá, Dudu? Não precisa mudar nada. Fica pardalzinho aí. Fica nada. Você quer vir, você quer me seguir, então vai vender tudo as tuas coisas e dividir com os pobres. Isso que ele falou para o jovem rico. Aqui ele está dizendo assim, ei, vem e me segue. Aí o abençoado deu a desculpa, deixa eu enterrar meu pai primeiro. Ele falou, ei, deixa que os mortos enterram seu morto, vamos embora. Aí eles continuam insistindo, aí ele diz assim, olha, aquele que fica olhando para trás não é digno de mim. Vem e me segue, renuncie tudo, carrega a sua cruz, é isso que Jesus está dizendo. Jesus era a águia, amado. Jesus era a águia. Credo, pastor, Jesus faz acepção de pessoas? Não, Jesus quer que venham todos que Jesus quer. Mas Ele não quer que nós ficamos do mesmo jeito que nós chegamos. Amém? Você pode até chegar aqui como pardal, mas você vai ter que sair daqui voando como águia. Amém? Então diga para a pessoa do seu lado, oh, você tem que virar águia. Chega de ficar como pardal. É. Pardal raleia, mas não acaba. Você tem que chegar como águia.
mudando. E por que que nós não conseguimos, pastor? Vamos lá, por que que nós não conseguimos? Primeira coisa, nós precisamos entender, para que nós possamos romper e viver como sem o nosso retrovisor espiritual, nós precisamos entender que nós precisamos viver pela fé. Não tem como nós não vivermos pela fé. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Mas o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, o Senhor não se agradará dele. Não tem jeito. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus, se nós não tivermos fé, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Como eu vou viver esse evangelho? Como eu vou servir ao Senhor se eu não estou tendo fé? Ou se eu não estou acreditando no Senhor que eu sirvo? Porque quando nós não estamos tendo fé, nós não estamos acreditando. Eu preciso ter fé para que nós possamos romper nesse mundo espiritual, para que você possa romper no seu propósito. Você precisa ter fé, mesmo quando você está olhando e você não está entendendo. Ei, a fé não é para você entender, é para você obedecer, amém? É como você vai estar vendo aqui, você vai pôr o pé, e você não está vendo, mas aí Deus vem com o chão, amém? Vocês querem que eu faça o teste? É, né? Vocês querem que eu caia, né? A fé é isso, é você dar o primeiro passo e Deus vem com o chão. É você dar o seu primeiro passo para que Deus possa entrar com o seu chão, para que nós possamos romper e viverem por fé. Se não tiver fé, nós não vamos conseguir agradar ao Senhor. Se nós não agradarmos ao Senhor, nós não vamos conseguir viver o nosso propósito. Amém? Eu preciso entender para viver, para romper, para que nós possamos romper e viver o nosso propósito, eu preciso entender que eu preciso viver pela fé. Amém? Segunda característica que nós precisamos ter, viver pela graça. Viver pela graça do Senhor. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e o versículo 9. A palavra de Deus diz assim, olha, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repousa em mim. O que é graça, pastor? Graça é um favor que nós não merecemos. É um favor que Deus nos dá que nós não merecemos. E eu me lembro que, no ano que eu me converti, eu fui em Maringá numa igreja, não sei se a Adriana vai lembrar, e tinha um pastor chamado, aquele pastor me marcou, bem no início da minha conversão, o pastor Cícero. E ele ia pregando bem calmo, ele andando no meio do púlpito, ele saía do púlpito e ia andando no meio da nave da igreja, conversando, andando, falando e conversando. Bem calmo, sem gritar, igual eu, assim, bem tranquilo. Era um mineirinho, pastor. Tem uns mineirinhos que é gente boa, né? E aí, tem outros que nem tanto, né? E aí ele andando, e ele dizia assim, olha, a salvação é de graça, mas a graça tem um preço. E eu fiquei pensando naquilo, mas a graça tem um preço. Mas a graça tem um preço. Qual é o preço, pastor? O preço da renúncia. É o preço da graça. Para que nós possamos entender a graça do Senhor. Por isso que Deus diz assim, olha, a salvação é pela graça. E ela não é por um intermédio seu. Não é pelas suas obras. Tá? Não é porque, eu fiz isso, eu faço aquilo. Não, não é por causa disso. É um favor que nós não merecemos. Nós precisamos entender isso. E quando nós entendemos isso, e nós compreendemos isso, que Deus está nos usando, que Deus está te usando, que Deus está fazendo através da sua vida, mas não é por causa que você é bom, não, é porque a graça de Deus está se manifestando na sua vida. É pela misericórdia dEle. E aí nós começamos a entender, viver pela graça, e nós vamos começar a romper. Viver pela fé, nós vamos começar a romper. A graça
não é de graça. Amém? Guarde isso no seu coração. A graça não é de graça. Viver pelo propósito. Nós precisamos entender que nós temos um propósito. Todos nós temos um propósito. E isso vai muito mais além de um propósito, não que seja pouco, mas um propósito de sermos pastor, um propósito de você ser um levita da casa do Senhor, um propósito de você ser um mestre, um evangelista. Não é esse propósito. Deus tem um propósito individual a cada um de nós. E nós precisamos entender qual é esse propósito para nós. Você precisa entender qual é o propósito do Senhor para a sua vida. Provérbios capítulo 19, versículo 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Pode sonhar, pode planejar, não tem nada de errado. Pode fazer tudo isso, legal. Mas você precisa entender que o que vai prevalecer na minha e na sua vida é o propósito do Senhor. É o propósito do Senhor na minha e na sua vida. Nós precisamos entender isso. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nunca o propósito do Senhor foi que eu ganhasse dinheiro. Nunca o propósito de Deus para a sua vida foi que você fosse o melhor profissional da cidade. Nunca o propósito do Senhor fosse que você fosse famoso. Nunca o propósito do Senhor fosse que você fosse milionário. O propósito do Senhor não está relacionado a isso. Isso é uma outra coisa. Isso talvez é uma colheita, isso talvez é uma consequência daquilo que você tem buscado. Mas isso aí é outro propósito, é outra coisa. Deus age em cima de propósito. O que te leva para próximo do Senhor não é dinheiro. O que te leva para próximo do Senhor não é riqueza. O que te leva para próximo do Senhor não é ser famoso, não é ser conhecido no mundo gospel, não é ser conhecido na Dourados News, na rede social. Isso não te leva para próximo do Senhor. O que te leva para próximo do Senhor é relacionamento com Ele. Isso é que vai te levar para próximo do Senhor. Na caminhada no Evangelho, eu ouvi alguém dizendo sobre isso e é uma grande verdade. Deus quase sempre, ou quase nunca, responde à vontade. Ele responde a propósito. A minha vontade é que seja isso. Qual o propósito disso? A minha vontade é qual o propósito disso? Porque Deus não quer criar em nós filhos mimados. Ele tem prazer em nos abençoar, Ele tem prazer em nos dar, porque Ele é Pai. Mas Ele tem, atrás de tudo isso, Ele tem um propósito para a minha e para a sua vida. E nós precisamos entender qual é esse propósito. Temos 2 dias, que talvez sejam os melhores dias da nossa vida. Primeiro dia, o dia que você nasce. Segundo dia, o dia que você entende qual é o seu propósito. E muitos estão 10 anos, 20 anos, 30 anos servindo ao Senhor, mas não entendeu ainda o seu propósito. Porque ficamos olhando no retrovisor espiritual. Ficamos olhando para trás. Ficamos olhando para aquela situação que não deu certo. Ficamos olhando para aquele momento em que você orou e a coisa não aconteceu do jeito que você esperava. E a oração talvez era uma oração certa. Quem já passou por isso? Eu já passei por isso. De ter uma situação de você dobrar o seu joelho, de você buscar, você fazer campanhas de madrugada, buscando ao Senhor, orando para aquela situação, orando para, talvez seja uma questão de enfermidade, talvez seja uma questão, eu não sei qual é a questão, mas você fica buscando. Aí a coisa não acontece. Não significa que Deus esqueceu ou finalizou o seu propósito. A Bíblia vai nos falar que Deus deu como uma condição. Não vou dizer isso porque não foi isso. Uma penitência, não foi isso, não foi um castigo. Mas Deus disse para Davi assim: olha, o primeiro filho que você tiver com Betseba vai morrer.
Aí a Bíblia vai dizer, depois você pode olhar lá, que Davi jejuou e orou o tempo todo. Aí, quando chegou uma hora lá, foram no quarto do Davi. Davi, a criança morreu. O que Davi fez? Davi tirou o saco, a roupa de saco, tirou as cinzas, falou, pode servir o banquete. Ou seja, o que eu podia fazer eu já fiz. O que eu podia ter feito eu fiz. Agora não morreu, vamos enterrar e vida que segue. Ele não ficou desesperado, não, é vida que segue. Porque às vezes na nossa caminhada acontece isso. Você ora tanto por uma coisa e aquilo não acontece. Porque quando nós buscamos ao Senhor, nós vamos ter 3 respostas. Nós só temos 3 respostas. Ou sim, Deus vai nos abençoar, vai acontecer. Espera mais um pouco, não é a hora. Ou não, não vai acontecer. Não é para acontecer. E aí você pode pular no chão, você pode bater o pé, você pode fazer birra, você pode fazer o que você quiser. Se Deus falou que não, é não. Porque é para o seu bem. É para o nosso bem, porque faz parte para que o propósito dele aconteça na sua vida. Então nós precisamos entender qual é o nosso propósito. Amém? Nós precisamos buscar, se você não sabe qual é o seu propósito, busque no Senhor. Senhor, eu quero saber qual é o meu propósito, Senhor. Mostra para mim, Senhor, abre o meu coração, Pai. Fala comigo, Espírito Santo. Busca o Senhor, mas busque para encontrar o seu propósito. Senão a nossa vida vai ficar uma vida sem sentido. Vivendo por viver. Enquanto todos nós temos um propósito. Quarta característica que nós precisamos entender para que nós possamos romper. Nós precisamos levar uma vida de generosidade. Pastor Diego ministrou um pouco aqui domingo passado, né? Algo muito edificante para as nossas vidas, mas nós precisamos entender que nós temos que ter um coração generoso. Quando você escuta falar, ou quando você talvez fala para alguém de um Deus que veio a esse mundo, viveu o que viveu e que morreu por alguém, não é? Jesus morreu. Ei, deixa eu dizer algo para você. Jesus se doou por mim e por você. Não existe generosidade maior do que essa. Por nós que não merecíamos. Jesus se doou. Ninguém matou Jesus, não. Jesus não foi morto. Jesus que se doou porque fazia parte do propósito. E nós precisamos entender isso, e às vezes nós não conseguimos romper, porque nós vivemos uma vida que não somos generosos, ou que somos generosos, mas conosco. Não com os que estão em nossa volta. Não com o reino do Senhor. E aí você lembra do propósito? Quer ficar rico, mas qual o propósito? Quer ser próspero, mas qual o propósito? Ganhar dinheiro por ganhar? Né? Tem que ter um propósito. Eu oro, eu falo para o senhor, me dá o número da Mega Sena, senhor. Só o dízimo nós já compramos a igreja, pastor. Amém? Ah. Né? Estão falando aí que a Mega Sena da virada é 550 milhões. Vai me dizer que você nunca pensou, 550 milhões na minha conta. 55 milhões, ó. A hora que o pastor Diego fala para mim, você pecou. Eu falo, pastor, ó, eu ia dar o dízimo. O senhor não quer então? Aí ele vai falar para mim, não peca 2 vezes, meu amado. Já jogou, já errou, agora dá o dízimo. Mas tem que ter um propósito, não é? A palavra do Senhor já disse assim, olha, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e está perdendo a sua casa? Nós temos que ter um propósito. Eu conheço pessoas que, tem uma frase, né, que é famosa, mas eu conheço pessoas assim, que é tão pobre que só tem dinheiro. Como se o dinheiro trouxesse felicidade. Dinheiro não traz felicidade. O que traz felicidade, o que nos preenche, é quando nós entendemos o propósito do Senhor. 1 João capítulo 3, versículo 16, versículo 18.
Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, e não se compadecer dele, como pode permanecer ele no amor de Deus? Filhinhos, não amemos apenas de palavra e nem de boca, mas em ação e em verdade. Igreja, irmãos. Igreja é quando eu olho no olho um do outro, quando você olha no olho um do outro e você chama pelo nome. Onde o senhor quer chegar, pastor? Igreja, não adianta nada eu estar rindo, mas o Dudu está chorando. Não adianta nada, né? A Adriana está rindo e a Tairá está chorando. Ah, ela que se dane. Eu estou bem. Amanhã pode ser você que esteja chorando. E o outro vai estar rindo. Isso não é igreja. Igreja é quando nós se compadecemos uns com os outros. Amém? É isso que nós precisamos entender, para que nós possamos viver o propósito do Senhor. Eu conheço um irmão, mora em Paranavaí. Ele já passou por uma situação muito difícil financeiramente. E aí Deus levantou ele. Pensa num homem de um coração generoso. Pensa num rapaz de coração... Rapaz não, porque já é meio de idade. Ele não vai assistir mesmo. E ele tem um coração generoso, pastor. Uma vez ele disse assim para mim, pastor, por telefone. Deus mandou eu pagar aluguel de uma igreja. Falei, é? Ele falou, é. Falei, que legal. Aonde que é a igreja? Ele falou, não sei. Deus mandou eu pagar. E eu estou pagando o aluguel dessa igreja faz 1 ano. Eu nunca fui lá, pastor. Sabe por quê? Porque eu não tenho que ir lá para me aparecer. Deus mandou e esse é o propósito. Eu entendi qual é o propósito na minha vida. Eu abençoo as pessoas, eu ajudo as pessoas. Esse é o propósito que Deus tem. E ele tem sido tão próspero, que ele disse assim para mim, tem dia que eu abro a minha conta que eu me surpreendo de dinheiro caindo na minha conta. Pega a dica aí, advogado. Os advogados de plantão aí. Ganha ação que não era para ganhar. E Deus vai abençoando. Nossa, Deus é... Por que Deus está abençoado? Porque é bonzinho? Não, porque a pessoa entendeu o propósito. E está vivendo o propósito dela. Quando você entende o propósito do Senhor, gente, é dessa forma que Deus trabalha. Em todas as áreas de sua vida. Não é só dinheiro. O pastor Diego falou um pouquinho aqui, algo extraordinário domingo passado. Quer ver uma coisa? Quando aquilo que você mais cobra, ou que você mais escuta alguém cobrar, que a pessoa não faz. Pastor, tem que fazer uma visita, pastor. Pastor, tem que visitar, tem que fazer isso. Você visita quem? Eu, ninguém. Quem das antigas aqui já ouviu, né? Eu já ouvi isso. Se você não for no velório, quando você morrer, não vai ninguém no seu velório. A Adriana vai encher. Que é uma mulher que gosta de velório. Tem velório. Vamos para velório. Hã? Plantação. Quando você morrer, vai encher teu velório. Porque você foi no velório de todo mundo. Você visitou. Aí às vezes você quer cobrar, mas você não faz. Vocês estão entendendo? Então, a generosidade, ela vai muito mais além de apenas ser só o dinheiro. É muito mais de você se importar com quem está na sua volta. É você ter essa sensibilidade para que você possa estar abençoando alguém, dando uma palavra para alguém, dando um abraço para alguém. Às vezes aqui dentro do culto mesmo, a pessoa está do teu lado morrendo de chorar, desesperada, e você está lá assim, ó. E aí o Espírito Santo já ministrou, dá um abraço, e você, não vou abraçar não. Cada um com seus problemas. Irmão, nós temos que entender o nosso propósito. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Quando eu achei esse versículo, aquilo me marcou. Eu falei, meu Deus do céu. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se esperarmos de Cristo, somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha que forte isso. Às vezes achamos que Deus tem que nos abençoar somente aqui. Que o nosso propósito é somente aqui. Não. Quando nós entendemos o propósito, nós vamos muito mais além. E nós vamos romper e não vamos ficar olhando no nosso retrovisor espiritual. Amém? Quinta e última característica para nós podermos encerrar, para que nós possamos romper
a nossa vida espiritual. Vivermos em santidade. Quando nós entendemos isso, a tua vida vai romper. Amém? Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Viver em santidade, pastor. Como eu vou viver em santidade? Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sede santos vós também, para em tudo o que fizerem. Sede santos, porque eu sou santo. Como nós queremos servir a um Deus santo, se nós não queremos ser santo? A palavra santo significa separado. Nós não somos pecadores lutando contra o pecado. Nós somos santos lutando contra o pecado. E nós vamos se deparar com o pecado todo dia, toda hora, a todo momento. Por isso que nós temos, e eu acho que tem como uma forma de talvez educar, mas nem precisava. Nós precisamos entender o tripé espiritual: oração, palavra e jejum. Mas ainda o pastor Diego é um pastor bonzinho e ele quer que nós possamos aprender, e ele declara um dia do mês para que nós somos convocados a jejuar. E o jejum, ele não vai mudar Deus, o jejum vai mudar você. O jejum vai deixar você mais sensível para as coisas de Deus. Porque o jejum, ele vem para matar a tua carne, não é a carne de Deus. Quando você faz jejum, não é para ganhar o coração do Senhor. Não, Deus vai continuar sendo Deus, fazendo ou não fazendo jejum. O quem muda é eu, quem muda é você. Então nós precisamos entender isso, isso faz parte do processo de santificação. Tem aquela historinha que ele leu aqui, não é? Eu não vou falar porque eu não vou se lembrar. Quem lê a Bíblia uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, o que ela vai nos causando é mudança na nossa vida. Porque é a palavra que nos cura, é a palavra que nos liberta. A própria Bíblia diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A palavra do Senhor. Aí queremos mudar, queremos ser o bambambam espiritualmente, queremos romper, queremos virar águia, queremos fazer isso, queremos fazer aquilo, mas não buscamos a santificação. Nós precisamos buscar a santificação. Nós precisamos ler mais a palavra do Senhor, nós precisamos, buscar mais o Senhor em oração, nós precisamos ter uma vida de jejum, para que você possa mudar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Deus me chamou, Deus te chamou para a santidade. E essa noite Deus quer que nós possamos romper. Romper em todas as áreas de nossas vidas. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. O que está acontecendo com a sua vida espiritual, a sua vida material? O que tem acontecido? Você está realmente rompendo? Você está realmente vivendo assim: olha, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida? Ou você volta e meia tem aqueles sentimentos que eu falei, um vazio dentro. Eu vou e vai legal, daqui a pouco volta tudo. Eu vou voltar tudo a estaca zero. Mas isso não é para mim. É para você, filho. É para você, filha. Deus nos chamou para que nós possamos viver o nosso propósito. E talvez para que você possa viver o seu propósito essa noite, você precisa tirar o retrovisor espiritual da sua vida. E não ficar mais olhando para trás. Já aconteceu. Já foi. Usa como exemplo. Usa como um exemplo para que você não erra mais. Mas vida que segue. Vamos para frente. Vamos romper o que nós temos que romper. Vamos viver o que nós temos que viver. Eu tenho buscado ao Senhor e nas minhas orações eu digo isso para o Senhor. Tem hora que até eu me assusto, mas eu digo para o Senhor: Senhor, eu quero estar no centro da sua vontade.
Só que nós precisamos entender que o centro da vontade do Senhor, às vezes, não é o centro da minha vontade. O centro da vontade do Senhor, às vezes, não é o centro que você tanto quer, ou que você tanto sonhou e planejou. Mas eu quero garantir para você que o centro da vontade dEle é inúmeras vezes melhor do que o centro da nossa vontade. Amém? Eu queria convidar o Ministério do Louvor a subir aqui. Nós vamos cantar aquela canção de novo, que fala da essência. Porque às vezes, na nossa caminhada, nós temos perdido a essência. A pureza. E nós não entendemos por que as coisas não estão dando certo. Às vezes até está dando certo na sua vida profissional. Glória a Deus. Mas o problema é na vida espiritual. Todos esses requisitos que eu falei aqui, eu estou dizendo para filhos do Senhor. Pessoas de dentro da igreja. Pessoas que são frequentadores do Evangelho. Pessoas que têm ouvido a palavra do Senhor, mas não conseguem romper. Pessoas que talvez não percebem, mas na sua caminhada, ela se tornou estátua de sal. Eu não sei se você já encontrou ou lembrou de alguém. Puxa, rapaz, tinha um rapaz assim, tinha uma moça assim, cantava que era uma beleza. Tocava uma bateria que era uma beleza. Ficava ali na porta. Era uma educação para receber a gente. Cadê aquelas pessoas? Talvez elas viraram estátua de sal. Porque olhou para trás. E quando nós olhamos para trás, nós estamos dizendo para o Senhor, Senhor, lá atrás era melhor. Mas essa noite é noite de nós tirarmos o nosso retrovisor espiritual. Amém? Eu queria convidar você a abrir o seu coração. Eu sei que o Espírito Santo já ministrou na sua vida nessa noite. Mas Ele tem algo para você ainda maior nessa noite. E quando eu estava preparando essa mensagem, na reta final dessa mensagem, o Espírito Santo me trouxe uma situação. Eu estava andando de carro, eu estava numa situação com o Cristiano, com a Bruna, com a Adriana e com a minha neta. E quando aconteceu aquilo, o Espírito Santo falou, é isso aí. Sabe? Eu não sei o que era, mas tinha acontecido alguma coisa com a Bia. E aí quando o Cristiano fala, eles talvez nem percebem isso, mas quando o Cristiano fala, ou quando a Bruna fala para a Bia assim, ó, tá tudo bem, filha. Eu percebo na hora que ela vai acalmando. Aí eles falam assim, tá tudo bem, filha. O Espírito Santo falou, é desse jeito que eu quero que vocês entendam. É desse jeito que eu quero que vocês vivam. Porque tá tudo bem. Está tudo bem se você chorou um dia e disse assim para o Senhor, Senhor, eu não te quero mais. Está tudo bem se um dia você disse para o Senhor assim, Senhor, o Senhor me esqueceu. Está tudo bem se um dia, talvez numa oração, você disse para o Senhor até uma bobeira. E você disse assim, Senhor, eu não vou te servir mais. Está tudo bem. O Espírito Santo está dizendo para mim e para você nessa noite, ei filho, está tudo bem. Somente volte para a essência. Somente volte. Somente volte para a essência, calma o teu coração. Está tudo bem. E quando nós entendemos esse está tudo bem do Senhor para mim e para a sua vida, nosso coração vai acalmar. Porque nós vamos entender que Ele está no controle de tudo. Sabe aquele dia triste? Sabe aquele dia que aconteceu algo que você não esperava e que se você pudesse, você riscava esse dia da sua vida? O Espírito Santo estava do seu lado e estava dizendo para você, está tudo bem, filho. Está tudo bem, filha. Eu estou aqui. É que às vezes nós não escutamos. Nós não compreendemos e achamos e temos um sentimento de abandono. E o sentimento do vazio vai entrando dentro do nosso coração, como se Deus tivesse nos abandonado. Mas Ele está dizendo para mim e para você nessa noite, está tudo bem, filho.
Quer chorar, chora. Quer gritar, grita. Quer urrar, urra. Está tudo bem. Mas não saia. Mas não saia da minha presença. Eu queria convidar você a ficar em pé. Nós vamos louvar essa canção. Eu não sei qual o sentimento que você está sentindo. Eu não sei se você tiver vontade, pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Está tudo bem. Mas não saia daqui da mesma forma que você entrou. Não se permita isso. Se permita voltar à essência da adoração. Rasga o seu coração agora. Agora o momento é você e Deus. Eu não sei se você está com a sua esposa, com o seu esposo. Se tiver, ei, é você e Deus agora.